Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o teu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas as coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas que hão de ser também, não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Então, meu amigo, minha amiga, boa noite, que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Como é que pode, né? Essa passagem de Eclesiastes, capítulo 1, versículo de 1 a 11, é um verdadeiro lamento. Na verdade, é uma verdadeira tristeza que nós vemos, porque o ser humano, quando ele chegar ao ponto de fazer essas observações, de olhar para o giro e as coisas cotidianas e cansativas do mundo, é porque ele perdeu a visão nas coisas que vão vir após dessa. Você vê que o pregador, lá em 1 Reis, ele fez um pedido a Deus. Ele fez um pedido a Deus, né? Quando Deus apareceu para ele. E falou com o Senhor, está escrito assim, ó, 1 Reis, versículo... 1 Reis 3, versículo 5. Está escrito assim, ó. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Quer dizer, Salomão tinha acabado de ser declarado rei. Então Deus aparece para ele e fala com ele, Salomão, pede o que você quer que eu te faça, e eu vou fazer, né? Então ele teve esse diálogo com Deus. Agora, continuou Salomão dizendo no versículo 7, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. O povo era muito grande. E aí vem a palavra-chave, que é versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar este teu grande povo? Então Deus falou com Salomão, me pede o que você quer, Salomão, que eu vou te dar. E Salomão pediu a Deus sabedoria, né? Então o Senhor o deu essa sabedoria. Sabedoria tão grande que Deus deu para Salomão, a ponto de Salomão ter sabedoria de fazer o seguinte. A gente voltar a Eclesiastes, você vê como a grandeza do homem, Deus levanta, como Ana falou na oração dela, o Senhor é o que abate
e o que levanta. O Senhor é quem fere e quem sara a ferida. Né? Então o homem de Deus ele recebe essa grandeza, esse levante para ir fazer coisas grandes, mas só que pelo seu procedimento, pelo seu proceder, ele se perde no meio daquilo que ele pediu a Deus, né? Porque sempre cita essa passagem de Ezequiel 37, quando Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, poderão esses ossos reviver? Se fosse outra pessoa, né, sem sabedoria, já ia levantar a mão e ia fazer aquilo tudo. Não, vai. Beleza. Mas Ezequiel, humildemente, falou: tu sabes, Senhor Jeová. Então, entendendo? A glória é tua, o poder é teu, a honra do Senhor, entendendo? A vida e mais vida do Senhor. Então o que acontece? Aí Salomão pediu a Deus sabedoria. Deus deu sabedoria a Salomão. Só que ele se perdeu com essa sabedoria, né? Ele se perdeu com essa sabedoria. A sabedoria de Salomão era tão grande, mas tão grande, porque Deus falou que não haveria nenhum rei mais sábio e nem mais rico do que ele em toda a história, que em um determinado momento, né, veio duas pessoas para pedir ao rei que julgasse a causa delas. Eram duas mulheres. Então as duas mulheres tinham seus filhos da mesma idade. Então o que acontece? Elas dormiam juntas. Então uma mulher dormiu e o sono dela foi muito pesado e ela se deitou sobre seu filho e o seu filho amanheceu morto. Só que quando ela acordou de manhã, antes da outra mulher, que estava dormindo no mesmo quarto, e viu que seu filho estava morto, ela trocou o filho. Colocou o filho morto para a colega e pegou o filho vivo da colega para ela. Então essa causa foi levada até o rei, né? Olha só que causa muito difícil de ser julgada, né? Porque se for para ser julgada tecnicamente, se não houver a sabedoria do Espírito Santo, é algo difícil de entender. Já que as mulheres tinham dado à luz na mesma época, ou seja, as crianças eram parecidas. Então o que o rei... Então essa causa estava diante do rei Salomão. Então o que o rei fez? Quando as mulheres contaram a sua história, uma contou a sua e a outra contou a dela. Então uma dizia assim: não, esse filho é o meu, o morto é o seu. Outra dizia: não, o morto é o seu e o vivo é o meu. E assim foi. Então Salomão pegou, colocou a criança de frente com as duas mulheres, chamou um dos seus guardas com a espada e falou: ó, pega a criança, divide-a no meio, dá uma parte para uma e uma parte para outra. E então isso desesperou o coração de uma daquelas mulheres. Uma dizia assim: ó, tudo bem, Salomão, meu rei, o senhor pode fazer isso, o senhor divide a criança no meio, uma parte para outra. E a outra mulher dizia: não, meu rei, já que é para o senhor fazer isso, já que vai sacrificar a criança, eu prefiro perder o meu filho para ela e ele continuar vivendo, do que eu levar a meia parte dele, do que sacrificar ele. Então Salomão percebeu que pelo teor de misericórdia que aquela mãe tinha daquela criança, aquela que era a mãe verdadeira. Para você ver a grandeza da sabedoria que o Espírito Santo havia dado a Salomão. Só que no decorrer dessa caminhada, Salomão se perdeu. As riquezas, né, as honras, a sabedoria, a fama, as mulheres de Salomão. A Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres. Ele teve 700 concubinas e 300 mulheres casadas com ele, né? Então no final da vida dele ele foi e levantou altares aos deuses que não é Deus e fez coisas que não agradavam ao Senhor. Coisas nas quais que o Senhor disse para ele que não deveria fazer, né? Então o que acontece? Aqui em Eclesiastes começa o lamento de Salomão. Aqui começa o lamento de Salomão. Se você acompanhar essa meditação que nós estamos fazendo, você vai ver num certo ponto que Salomão chega a dizer que morrendo o homem, acabou sua memória, e etc, 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 que o homem vai para a sepultura e acabou, que não tem mais nada. Ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão de eternidade.
Ele perdeu a visão do porvir. Ele perdeu a visão do paraíso de Deus. Por quê? Porque as muitas riquezas, a muita segurança que ele conseguiu nesse mundo, fizeram com que ele olhasse a vida da maneira que nós estamos vendo aqui em Eclesiastes 1. Né? Então, vamos ler o 3 de novo devagarzinho para a gente entender um pouco mais. Né? Eclesiastes 1, versículo 3. Então, o pregador diz assim, ó, que proveito tem um homem de todo o teu trabalho que faz debaixo do sol? Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus falou que aqueles que crescem nele, do seu interior, transbordariam rios de água viva. Esse rio de água viva, você pode ter 100 anos, que você vai levantar de manhã cedo com a fé de que você pode fazer muros, que você pode fazer cerca, que você pode fazer casa, que você pode ir em São Paulo, no leste, oeste, em tudo quanto é lugar. A sua esperança não será malograda. Em uma outra parte, o outro homem que fechou com Deus, que morreu fechado com Deus, foi Moisés. Moisés, quando envelheceu, aí ele chegou para para o povo e se pôs perante o povo e falou, meu povo, eu já envelheci, eu não posso mais sair e entrar junto com vocês. Eu não tenho mais força física para ir à guerra. Mas o Espírito que Deus colocou sobre mim é o mesmo Espírito como se eu tivesse 15 anos de idade. Então não mudou. Então olha só aqui, vamos ver aqui, o Salomão dizendo que proveito tem o homem do trabalho que se faz debaixo do sol. Que, ainda que você não tenha esperança nesse mundo, a presença do Espírito Santo na sua vida faz com que você olhe a vida com essa luz, com esse sol. Isaac, no seu leito de morte, já cego, quando ele foi abençoar o Esaú, no caso que entrou Jacó na frente, ele estava convicto de tudo que estava acontecendo. Ele estava encarando a sua morte como um ato de que as pessoas passam por essa vida e se vão. Ele sabia para onde ele ia. Tanto que ele se alegrou com aquela comida que o filho fez e abençoou o filho. Ele não amaldiçoou o filho, ele abençoou o filho, ainda que fosse o filho errado, mas havia essa esperança, havia essa crença dentro dele. Agora, por quê? Porque esses homens permaneceram com Deus. Esses homens conquistaram coisas grandes, né? Mas mesmo assim, não deixaram seus corações se inclinarem a essas coisas, colocar essas coisas à frente de Deus. Entendendo? Abraão era um homem que via, que contemplava a grandeza de Deus, que senão não largava a terra dele e a parentela dele para ir para o lugar que Deus mandou ele ir. Porque senão ele não teria coragem de colocar o seu filho no altar para oferecê-lo a Deus como holocausto. Holocausto, sacrifício e oferta. O holocausto é como se você pegasse tudo que você tem e colocasse no altar. Porque o holocausto é diferente do sacrifício da oferta. O holocausto era o seguinte: a pessoa tinha que pegar o animal, matar o animal, picar todo o animal, todo picadinho, tá entendendo? E colocá-lo em cima das lenhas do altar e acender a lenha, que é aquele cheiro suave que ia chegar até Deus. Ou seja, só as cinzas daquele animal que ia sobrar. Porque se fosse só para sacrificar, se Deus tivesse pedido a Salomão só para sacrificar o filho dele, de repente seria mais fácil. Não, se eu só sacrificar, Deus vai ressuscitar ele, vai ficar fácil de treino, porque o corpo dele se consumiu. Mas Deus pediu para Salomão o tudo. Eu quero que você ofereça o seu filho a mim como holocausto. Então é isso que eu estou falando com você. Abraão fez o que Deus mandou fazer. Por quê? Porque ele tinha a visão das coisas que iam vir. Ele não olhou as coisas pelas dificuldades temporâneas que estavam passando. Entendendo? Porque ele não olhou as coisas pelo momento. Não, poxa, olha o meu carro. Pô, tem um carrinho velho. Poxa, mas eu quero ter um Maserati. Olha a minha casa. Pô, eu moro num subúrbio. O rio passa do lado da minha casa. Pô, eu queria morar na Barra da Tijuca. Mas tudo isso passa. Se a gente fizer uma comparação a essa visão com a visão de Salomão, Salomão conquistou tudo isso, né? E olha que ele conquistou, e o começo das conquistas dele
Quando ele foi, a primeira coisa que ele fez quando ele foi consagrado rei foi matar o irmão. E uma das outras coisas que ele fez que desagradou a Deus, o que ele fez? Casou com a filha de Faraó. Na época o Egito era os Estados Unidos de hoje, em termos bélicos, em termos de guerra. Então o que ele pensou? Eu vou casar com a filha de Faraó, porque quem brigar comigo está brigando com o Faraó. Tirou a confiança de Deus, colocou ele. E Deus ficou quietinho. Deus não falou nada. Então, na medida que a sua sabedoria o levava, né, da maneira que ele estava fazendo as coisas que ele enxergava, ele estava se perdendo. Então, quando ele chegou ao fundo, nós vamos ver aqui em Eclesiastes, ele começou a ter essa visão. Né? Ele fez tanta coisa e depois falou: que proveito tem? Mas tem sim o proveito. Você está vivendo, você está comendo, está bebendo, está sendo feliz com aquilo que Deus tem te provido. E se amanhã você tiver que deixar essa terra, esse mundo, essas coisas, você sabe que você tem que ir. Como nós acabamos de falar agora de Isaac. Isaac estava velho e cego, já que nem poderia enxergar quem era aquele filho. Mas a visão dele, o espírito dele, era o mesmo espírito que Deus colocou nele quando ele era novo. E no 4 ele diz assim, ó, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e se põe, e apressa-se, volta ao seu lugar de onde nasceu. Rapaz, é muita depressão. É muita falta de fé, é muito vazio, ainda que aquele homem tivesse 1000 mulheres. Tem gente, né, que está na igreja, que passa uma luta danada, o homem jovem, solteiro, passa uma luta danada. E quando ele casa, e se ele casar errado, a luta dobra. Porque, né, você sabe como é que é, né? Então, aqui Salomão tinha dinheiro, tinha conquista, tinha fama, tinha mulheres, tinha tudo. Ele era para ser um cara extremamente feliz. Ele não era para estar enxergando a vida desse jeito, né? Nasce o sol e se põe o sol, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, e continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam-se eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Então, dá para a gente entender que não estava bom para Salomão, não. Dá para a gente entender bem que não estava bom para ele, mas tudo bem. Muitas das vezes, o homem de Deus, ele comete muitas transgressões, e muitas pessoas às vezes se perguntam: pô, será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai agir? Será que esse cara vai fazer isso continuamente e vai ficar tudo certo? Deus trabalha no mais absoluto silêncio. No mais absoluto silêncio. Deus não fica todo dia mandando uma cartinha: eis que o Senhor mandou te falar. Não, ele fica quietinho. Quando o adversário, que era o ministro de música, estava lá no céu, se rebelando, quando a beleza dele fez com que o coração dele se enchesse de iniquidade, Deus sabia. Aí nego fala: mas Deus não sabia. Deus sabia. Claro que Deus sabia. Mas Deus, ele age de acordo, a ação dele, a reação dele é de acordo com a ação da pessoa. Ele tinha por querer, né, os méritos que ele usou para fazer isso, eu não sei, que eu não, né? Quem sabe se um dia, quando eu chegar lá, ele me revele. Mas ele ficou quieto, tranquilo. Quando começou a rebelião, então que ele agiu. As pessoas falam: mas Deus não sabia que o Adão ia pecar, que o Adão ia comer da árvore, etc. Ele sabia que havia essa possibilidade.
Porque, vamos ser sinceros, vamos analisar. Você e qualquer pessoa desse mundo, nós que somos maus, não vamos gerar um filho programando para ele ser um bandido, para ele ser um matador, para ele ser a pior pessoa do mundo. Mas, voltando ao que nós estávamos falando a respeito de Adão, Deus deu para Adão livre-arbítrio. Gênesis 1:26. Tudo está nas tuas mãos, domine sobre todas as coisas. Então, ele esperou que Adão obedecesse. E espera que nós venhamos a obedecer. Ele sabe tudo sobre a gente. Está entendendo? Ele sabe tudo sobre a gente. Às vezes as pessoas dizem que Deus criou o mundo e que largou o mundo à la vontade. Não. Nós somos diferentes do leão, somos diferentes do leopardo, somos diferentes do elefante, da girafa. Por quê? Porque somos, ainda que sejamos animais, somos animais racionais. Nós podemos tomar decisão de não fazer isso, podemos tomar decisão de não fazer aquilo. E podemos tomar decisão de qual o tipo de semente nós vamos semear na nossa terra. E depois que nós semearmos, né, o que vai dar? Você vai lá e planta um caroço de manga. Em um determinado tempo, meu amigo, vai crescer e vai dar um monte de manga por muitos anos. Então é assim mesmo. Então, essa é só a primeira parte dessa pequena meditação que nós estamos fazendo sobre o livro de Eclesiastes. Se está vazio, se está triste, você olha para fora, você vê sua casa linda, você vê seu carro lindo, você vê os seus filhos todos criados, você vê as suas conquistas, dinheiro só entrando, está tudo em vento em popa. Mas no fundo da sua alma, lá no fundo do seu interior, você sente um vazio, como o eco que ecoa numa caverna, né? Quando está todo mundo cantando, rindo e brincando, você tem que procurar drogas, você tem que procurar prostituição, você tem que procurar alguma coisa para encher a sua alma, porque a sua alma está vazia. Então você precisa parar e prostrar-se no chão, botar o rostinho de pó de arroz no chão do banheiro e clamar ao Senhor Jesus, entregar sua vida na mão do Senhor Jesus, porque senão, meu amigo, é essa a esperança que você vai ter, que quando você morrer, acabou. E então isso vai te causar pânico, porque se a sepultura é o final, né? Nós, seres humanos que vivemos tão pouco tempo, alguns nem vivem 60 anos, mas a Bíblia diz que o tempo de vida do homem é 60 anos, então a esperança para quê? Mas se você deixar Jesus te restaurar, se você entregar sua vida para o Senhor Jesus e deixar Ele trabalhar na sua vida, você vai olhar como Isaac, você vai olhar como Abraão, você vai olhar como Moisés, que contemplava a grandeza de Deus. Que Deus nos traga a paz sempre. Amém.